Senhor, ao amanhecer mais um dia, eu me aproximo de Ti com o coração disponível, com a mente rendida e com a alma aberta diante da Tua verdade. Há momentos em que as vozes ao redor dizem: desista, fuja, esconda-se. Mas Tua palavra no Salmo 11 me ensina algo muito mais profundo. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como ave para o vosso monte. Pai, há dias em que a alma quer fugir. Fugir das pressões, das expectativas, dos ataques, dos olhares críticos, das decepções, da própria fraqueza. Há dias em que o coração se cansa de tentar ser forte, de sustentar a fé em silêncio, de lutar batalhas invisíveis. Mas Tua voz, ó Deus, me confronta com amor e firmeza. Tua palavra penetra fundo como espada e diz: no Senhor confio. E é por isso que eu não fujo. Eu fico, eu permaneço, eu me firmo. Não por orgulho, não por teimosia, mas porque sei em quem tenho crido. Tu és meu abrigo quando o vento sopra. Tu és meu escudo quando a flecha vem. Tu és meu chão quando o mundo treme. Senhor, quando minha alma estiver tentada a voar em fuga, lembra-me que a segurança não está no monte, está na Tua presença. Que o refúgio verdadeiro não está na ausência de conflito, mas na certeza de que Tu estás comigo dentro da batalha. E mesmo quando os argumentos parecerem lógicos, mesmo quando os conselhos parecerem bem intencionados, ajuda-me a discernir se vem da fé ou do medo. Porque quem vive pela fé ouve Tua voz acima das outras. E quem vive pela fé decide ficar, confiar, resistir, crer contra a esperança, permanecer quando todos dizem para sair. Senhor, me ensina a ser fiel nos dias difíceis, a manter meus pés firmes no altar, a lembrar que Tu nunca disseste que seria fácil, mas prometeste que estaria comigo. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escondidas aos retos de coração. Senhor, essa é a realidade que muitos de nós vivemos. Flechas ocultas, ameaças silenciosas, setas disfarçadas de elogios, palavras mascaradas de conselhos, críticas que vêm por trás e ataques que não podemos prever. Os ímpios armam seu arco, mas não o fazem publicamente. O fazem em silêncio, escondidos. Eles preparam com paciência o momento do disparo. E o alvo são aqueles que andam com retidão, aqueles que escolheram não se corromper, aqueles que não se dobraram ao sistema, aqueles que permanecem fiéis à Tua palavra, mesmo quando isso os torna diferentes. Pai, quantas vezes tentei entender por que sou atacado sem motivo, porque algumas pessoas se incomodam com minha fé, com minha paz, com minha firmeza, com minha verdade. E então, Tua palavra me responde: as flechas não são sobre mim, mas sobre o que eu represento. O justo se torna alvo do ímpio, porque sua vida denuncia o pecado do outro. Mas hoje, Senhor, eu não oro para que as flechas parem. Oro para que o escudo da fé continue levantado. Que mesmo quando não puder ver de onde vem a seta, eu saiba que o Senhor já está entre mim e ela. Tu és meu escudo, Tu és a minha retaguarda, Tu és minha torre forte, Tu és meu lugar alto. E ainda que o arco seja preparado no escuro, nada pode atingir um coração guardado por Ti. Senhor, prepara o meu coração, porque não quero apenas me defender, quero amadurecer com cada provação, que as flechas me tornem mais forte, mais atento, mais firme, mais dependente de Ti. E se eu for atingido, que Tua mão seja o bálsamo, que Tua presença seja o remédio, que Tua graça seja suficiente. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Senhor, essa pergunta ecoa como um grito da alma. Uma pergunta que não nasce da dúvida, mas da dor de ver um mundo onde os fundamentos estão sendo quebrados diante dos nossos olhos. Fundamentos de integridade, de respeito, de verdade, de temor ao Teu nome. Pai,
Tudo o que antes sustentava o que era correto, hoje parece estar desmoronando. O que era errado virou normal. O que era sagrado virou motivo de riso. O que era valor virou fardo. E quem decide permanecer firme é chamado de fanático, ultrapassado, radical. Senhor, e então a pergunta surge: o que poderá fazer o justo quando tudo que era certo é abalado? E tua resposta é clara: o justo não depende das estruturas humanas. O justo não se firma em opiniões nem em sistemas. O justo se mantém de pé porque sua base está em ti. Tu és o fundamento que não treme, tu és a raiz que não seca, tu és a pedra que sustenta a casa, mesmo no meio da tempestade. Pai, se o mundo desmoronar, que eu continue de pé, porque estou edificado sobre a rocha. Se os sistemas falharem, que minha confiança permaneça. Se as vozes gritarem, que meu coração se lembre do que tu já disseste. Senhor, que eu não me conforme, mas também que eu não me desespere. Ensina-me a viver como aquele que foi chamado para sustentar e não para abandonar, para permanecer e não para fugir, para influenciar e não para se isolar. Mesmo que os fundamentos da sociedade se abalem, que os fundamentos do meu interior se fortaleçam. A fé, a esperança, a verdade, a santidade, a obediência, a humildade, que o justo não apenas resista, mas seja luz enquanto tudo se escurece. Se o mundo quebra os alicerces, que o justo reconstrua com os de Deus. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Senhor, em meio ao caos da terra, tu me levas a levantar os olhos, porque enquanto os homens perdem o controle, tu nunca saíste do teu lugar. Tu permaneces no teu trono. A tua realeza não depende de votos, de aprovação pública, nem de apoio das multidões. Tu és rei por essência, reinas por natureza, és eterno, és imutável, és absoluto, e isso muda tudo dentro de mim, porque quando olho para os montes, vacilo, quando olho para os ventos, tremo, mas quando olho para o trono, descanso. Senhor, tu estás entronizado em glória. Nada te ameaça, nada te surpreende, nada escapa ao teu governo. Enquanto o mundo gira descontrolado, teu trono permanece estável. Tu não governas com ansiedade, não respondes com pressa, não te deixas influenciar pela opinião da maioria. Tu ages no tempo certo, com sabedoria perfeita, em justiça plena. Pai, me ensina a confiar mais no trono do que no terreno, mais no Rei eterno do que nos reis passageiros, mais na tua voz do que nas manchetes, mais nas tuas promessas do que nas ameaças do dia. Quando meu coração quiser se desesperar, lembra-me, Deus ainda está no trono. E se tu estás no trono, então há esperança, então há justiça chegando, então há propósito em tudo o que acontece. Mesmo aquilo que não entendo, tu já redimiste. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Senhor, tu vês. Mesmo do alto, tu vês de perto. Teus olhos são mais precisos do que qualquer julgamento humano. Eles não olham só o exterior, eles sondam. Tu sabes quem é sincero, tu sabes quem finge, tu sabes quem te busca de verdade e quem só se apresenta com aparência de fé. Tu conheces o íntimo de cada ser, e tu não apenas vês, tu analisas com perfeição. Pai, sonda-me também, que tu não encontres em mim dureza nem hipocrisia, mas um coração desejoso de agradar a ti. Mesmo quando ninguém me vê, tu vês. Mesmo quando ninguém me ouve, tu ouves. E isso me basta, porque se o trono permanece e se o Deus que governa também observa, então eu estou seguro. O Senhor prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Senhor, essa tua palavra é clara, direta, cortante como espada. Tu és amor, mas também és justiça. Tu acolhes, mas também julgas. Tu provas o justo, mas rejeitas o ímpio que ama a violência.
E isso me leva a um lugar de temor e reverência. Porque às vezes, ao ver o ímpio prosperar, o coração se inquieta. Mas tua palavra me lembra a diferença entre prova e condenação. O justo é provado, não para ser reprovado, mas para ser aprovado. Tu permites o fogo, mas ficas do outro lado com o bálsamo. Tu permites o vale, mas caminhas comigo por ele. Tu permites a luta, mas não me deixas sozinho no campo de batalha. O ímpio, porém, não é provado, é rejeitado, não porque tu sejas impaciente, mas porque ele ama a violência. Ele escolhe a perversidade. Ele se apega à maldade como quem abraça um amigo íntimo. E tu, Senhor, não compactuas com isso. Tu abominas esse caminho, porque a violência quebra o que tu constróis. Ela fere tua imagem em nós. Ela destrói lares, sonhos, vidas. Senhor, livra-me de toda semente de violência, mesmo que ela se apresente disfarçada. Agressividade no tom, ira disfarçada de opinião, indiferença que fere em silêncio. Purifica o meu coração, que eu seja pacificador, mesmo quando sou atacado, mesmo quando a injustiça me cerca, mesmo quando a raiva quiser dominar. Tu provas o justo, mas nunca o abandonas. Então, se hoje estou sendo provado, ajuda-me a lembrar. É porque estou sendo refinado. É porque me amas. É porque me preparas para algo maior. E se for preciso que eu chore, mas não desista. Que eu questione, mas não me afaste. Que eu me dobre, mas diante de ti e não das circunstâncias. Porque a tua prova gera ouro, mas a rejeição do ímpio o leva à ruína. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Esta será a porção do seu cálice. Senhor, essa é uma palavra de impacto. Tu não brincas com a maldade. Tu não toleras para sempre o abuso, a mentira, a arrogância. Tu és paciente, mas não indiferente. És longânimo, mas não negligente. A tua justiça, Pai, é santa, e quando ela se manifesta, ela vem como tempestade, como fogo que purifica, como vento que dispersa a corrupção, como enxofre que consome tudo o que é impuro. É difícil ouvir isso, mas é necessário, porque vivemos em tempos em que o mal é exaltado e a santidade é ridicularizada. Mas tu não serás zombado para sempre. Tu não permitirás que os ímpios continuem edificando sobre alicerces de sangue. Tu destruirás o que foi construído em cima da dor do próximo. Tu derrubarás os impérios da soberba. Tu envergonharás os que pisaram nos fracos. Pai, que eu nunca deseje essa porção. Que o meu cálice não seja o do juízo, mas o da aliança. O cálice que teu filho tomou por mim. O cálice da graça, da reconciliação, do perdão. Que eu nunca brinque com tua santidade, que eu nunca me acostume com a tua demora, esquecendo que a tua justiça virá, com peso e glória. E ao ver tua justiça se manifestar, que meu coração não se alegre pela queda dos ímpios, mas se incline em temor, lembrando que se não fosse a tua misericórdia, eu estaria entre eles. Senhor, me posiciona. Mesmo quando o mundo rir da tua justiça, mesmo quando zombarem do temor ao teu nome, mesmo quando tentarem me fazer crer que tua palavra está ultrapassada, eu escolho o teu lado, eu escolho permanecer, eu escolho o cálice da fidelidade, porque os ímpios terão a porção de sua escolha, mas os justos beberão da tua bondade para sempre, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos verão o seu rosto. Senhor, Tu és justo, essa é a tua essência, Tu não finges justiça, Tu és justiça, e tudo o que fazes carrega esse traço sagrado e imutável. Tu não estás apenas no trono, Tu estás olhando, Tu estás amando a justiça, Tu estás caminhando ao lado dos retos, e tua promessa ecoa como música suave para a alma cansada. Os retos verão o teu rosto. Pai, isso é tudo o que eu desejo. Mais do que respostas, mais do que livramentos, mais do que provisão.
Eu quero ver teu rosto. Quero discernir tua presença nas coisas pequenas. Quero perceber tua mão no ordinário. Quero encontrar tua voz no silêncio. Quero sentir teu olhar sobre mim e saber, eu não estou só. Essa é a porção dos retos. Não riqueza, não fama, não glória diante dos homens. A porção do justo é ver o rosto de Deus. É saber que, mesmo em meio à tempestade, há um pai olhando com ternura. Mesmo em meio à provação, há um rei que governa com justiça. Mesmo em meio às flechas, há um pastor que guarda cada ovelha sua. Senhor, que eu viva com os olhos fixos em Ti. Que eu enfrente o caos com fé. Que eu atravesse a injustiça com esperança. Que eu suporte a prova com fidelidade. E quando tudo for abalado, que eu permaneça de pé. Não porque sou forte, mas porque fui firmado sobre a rocha. Tu és o Deus que ama a justiça. Tu és o Senhor dos que não retrocedem. Tu és o escudo dos retos. Tu és o destino daqueles que esperam em Ti. Que esta oração desperte em nós a memória da Tua fidelidade. Que nos leve a escolher Tua presença acima da fuga. A confiança acima do medo. A permanência acima da desistência. Que hoje sejamos lembrados, o trono permanece, Deus governa e os retos verão o seu rosto. Amém. Se esta oração te tocou, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber orações como esta. Deixe seu amém nos comentários como testemunho da sua fé e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar. Deus ainda está no trono. Nos vemos na próxima oração. Que o Senhor te abençoe com paz, força e firmeza até o fim.